de Alegrete. Programa Crônicas de Alegrete. Um programa que cobre temas de interesse da comunidade. Tá só Crônicas de Alegrete. Oferecimento do Consultório Agredense com a realização de obras urgentes. Rua Maurício Cardoso, 1467. Fones 34 26 1307 991 12 76 33. Banho e pilotagem tem para venda todo sódio e lubrificante. Deixa a dica aqui em cima da mesa. Na Avenida Jaraju 348. Interna interna pelo 34 22 19 93. Mas eu vou falar. É o Marvin. Eu vou falar que eu tenho esse umedecido. Nosso guia 34 22 00. Informação de qualidade. Bom dia, amigos do Alegrete, do campo e da cidade. Estamos iniciando mais um Crônicas de Alegrete, o programa da família conservadora, a voz da direita no nosso município. Hélio Alves descobriu uma que eu tenho que te contar agora. Coronel Castro usa lenço umedecido no bolso para uma entrevista. É uma coisa estranha, né? Mas tudo bem. Não tá no bolso aqui. Quem disse que tá no bolso? Eu tenho minha posse. Tá Diferente. Tu viu só? Mas tá certo. Estamos começando o nosso programa. Nós temos por hábito fazer alguns comentários a nível local, de tudo que a gente ouve durante a semana, as reivindicações da comunidade. Afinal, esse é o Crônicas de Alegrete, do Alegrete, melhor dizendo. Conversei com o prefeito municipal rapidamente por WhatsApp, referente à situação dos lixos de poda, limpezas de pátio no município de Alegrete. Isso é um problema que já vinha se arrastando há bastante tempo, pois o aterro sanitário já desde a época das eleições vem fechado, né? E clandestinamente, vamos dizer assim, o lixo estava indo para o aterro sanitário. Aconteceu que o óbvio previsto aconteceu. Está proibido de jogar os lixos da limpeza de pátio, enfim, no aterro sanitário. Então hoje os munícipes que já pagam uma taxa alta, que é a taxa de lixo, estão tendo que contratar uma caçamba que só tem uma licenciada na cidade por um preço de R$250 para poder descartar, vamos dizer assim, o lixo, a grama, o resto de poda, enfim, que sai de dentro do pátio. Então hoje por baixo uma limpeza de pátio na cidade está saindo em torno de R$350 a R$450 conforme o tamanho do pátio. Extremamente oneroso, o que isso vai acarretar, obviamente, que as pessoas de menor poder aquisitivo não vão poder pagar essa caçamba, vão contratar um carroceiro e vai começar de novo a cidade, principalmente as áreas do aeroporto, aqueles locais ali, local de descarte de entulhos e essas coisas que não estão tendo onde ser, ou não tem como ser colocadas. O prefeito disse que por enquanto ele não tem uma solução de imediato, que estão buscando alternativas, mas a gente sabe que isso era previsto. Isso desde 2020, na época das eleições, o pessoal já vinha reclamando dessa situação. Então passaram-se 2 anos e o problema acabou estourando. Então as pessoas que nos contataram sobre esse problema, a resposta que nós tivemos que terão alguma alternativa para esse fim. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Coronel Castro, companheiros de bancada, a todos os ouvintes aí do nosso programa Crônicas da Alegrete. Satisfação. E eu já gostaria, Alexandre, de deixar aqui meu ponto de vista a esse respeito, pela minha própria formação também como biólogo e ter trabalhado nessa questão de gestão de resíduos. O homem não é fraco não, viu? Coronel do Exército, biólogo, colunista e radialista. A gente se vira, né? Rural. E produtor rural. Quem não consegue fazer nada bem feito, tenta atacar. Não, o homem é clínica geral, né? Clínica geral. Mas eu trabalhei com essa questão de resíduos sólidos em Campo Grande, no Comando Militar do Oeste, lá, e lá teve um avanço. Por ser uma capital, enfim,
um avanço na legislação de resíduos, gestão de resíduos. E isso vai chegar no Brasil inteiro. Claro, as cidades pequenas talvez demore mais. É a questão do grande gerador de resíduo. Então, comércio, sobretudo aqueles que geram muito resíduo orgânico, por exemplo, restaurantes, bares, hotel, quartéis, hospitais, enfim, todos esses grandes geradores de resíduos, eles vão acabar tendo que se adequar e contratar empresas. E essa é a tendência no mundo inteiro, as grandes cidades já estão nesse caminho, e aquela taxa de coleta de lixo que a gente paga, né, ela vai ficar restrita às pequenas residências, ao cidadão comum, né, que gera aquele lixo ali abaixo de uma quantidade X. Né? Então é a tendência, essa questão das podas e tal. E aí eu já faço aqui esse alerta, né? Digamos assim, essa sugestão, melhor dizendo, para a municipalidade, seja o executivo ou o legislativo municipal, abrir o olho para essa questão. Né? Aqui uma crítica construtiva que eu faço Alegrete se tornou uma cidade feia, enfeiou. Aí o cidadão não está errado em tentar dar a sua solução. Então o que é que a gente vê? As pessoas, cada um pega uma lixeira, implanta ali na sua calçada, ou no meio, nós temos aqui os canteiros centrais, como é o caso da Eurípedes, da Assis Brasil, e cada um pega a lixeira a seu modo, coloca ali, outros penduram nas árvores aquelas sacolinhas de lixo, então fica parecendo uma árvore de lixo. Cachorro, né? O cachorro vem e vira tudo. Entendo, né, e é louvável a tentativa aí da Secretaria de Meio Ambiente de ter colocado essas lixeiras com rodinha, essas lixeiras grandes, esses coletores, mas já vimos que não deu certo, né? Que elas não aguentam o regime de manuseio, quebram, acabam tombando nas calçadas, enfim, eu acho que urge da municipalidade, repito, tanto o executivo quanto o legislativo municipal, pensar numa política de gestão de resíduos sólidos e algo que seja mais duradouro. Ronaldo, antes de você entrar no teu comentário político, eu sei que você tem alguns assuntos, eu queria fazer alguns comentários sobre essa situação do lixo. O que acontece? Hoje em Alegrete existem 3 empresas, geradoras de emprego, pagadoras de impostos, que trabalham com essa parte de manutenção, de pátio, né, de residência, de gramado, de praça. E eu conversando com um desses proprietários dessa empresa, inclusive que foi de serviço para mim na minha casa, ele está enfrentando uma dificuldade, ele teve que demitir 2 funcionários. Por quê? Porque agora, devido a essa necessidade da contratação da caçamba, e vale aqui ressaltar que essa empresa que faz esse serviço de caçamba faz muito bem feito, eu gostaria de cumprimentar lá o seu dono, o trabalho muito bem feito que eles fazem, ele não tem nada a ver com isso, ele tá ali trabalhando, ganhando o dinheiro dele, ele também gera emprego, é uma empresa séria. Mas o que acontece hoje? Uma pessoa que tem um pátio hoje, você vai limpar um pátio, para você fazer uma limpeza de um pátio médio, as pessoas fazem de 3, 4, 5 meses, né, espera para fazer uma limpeza dessa, vai pagar em mais ou menos R$200. E vai ter que contratar, fazer uma caçamba, 250. Só essa contratação, ela impede que a grande maioria da população já não limpe o seu pátio. Né? Ela já é um obstáculo insuperável, né? Para as pessoas mais pobres que não tem condição de pagar um valor tão alto para limpar o pátio. E o que acontece? Tem muitas residências humildes aí que tem pátio grande, que tem árvores frutíferas, árvores nativas, enfim, que fica muito oneroso a pessoa ter todo esse custo para manter o seu pátio limpo. O que vai acontecer? O reflexo disso aí. Primeiro, o desemprego. Essas empresas tiveram que demitir funcionários porque caiu, logicamente, a demanda, né? A procura em virtude do custo associado de contratação da caçamba para recolher o lixo. Bom, segundo reflexo, vai começar a ter atuação clandestina dos carroceiros. Não só carroceiros, mas o que a população vai fazer? Ela vai cortar o seu lixo, vai botar num saco e de madrugada vai atirar nas avenidas, vai atirar nas caçambas da prefeitura de qualquer jeito, vai largar em qualquer lugar, porque ela não tem como pagar também, ela não pode ficar com lixo. Ela vai descartar da maneira que ela achar melhor esse lixo, de forma clandestina. Isso é outro reflexo que pode acontecer. E, inclusive, chegou ao meu conhecimento que a prefeitura ameaça da seguinte forma: se ela pegar um carroceiro transportando lixo, seja ele qual for, de pátio, entulho e tal, diz que vão parar os carroceiros e vão forçar o carroceiro a dizer de onde sai o lixo. Isso para mim é uma ameaça.
Tá? Isso é uma ameaça ao cidadão que já paga imposto, já paga taxa, está de saco cheio, não aguenta mais pagar. Entendeu? A gente só paga. A tendência hoje é ao contrário, é desburocratizar, deixa o pessoal trabalhar, você tem que dar. Não, ameaça a pessoa que não sabe qual é a casa, que você pode multar a casa, mas para com isso. A prefeitura tem que regularizar essa situação do aterro e não parar com essa história de querer multar, fica ameaçando o cidadão, entendeu? Rapaz, o lixo residencial tem um custo, a gente sabe que esse tipo de lixo extra resulta de limpeza de pátios, os resíduos de maior volume, logicamente que existe um outro tipo de tratamento. Por exemplo, no Rio de Janeiro, existe a figura do ecoponto, que é gratuita, a prefeitura disponibiliza. Se a pessoa tem um lixo adicional, seja ele qual for, aí ele quer botar um sofá velho fora, uma geladeira, ou vai fazer uma limpeza de pátio, ela agenda por telefone o ecoponto, e o ecoponto vai na casa da pessoa e recolhe o lixo. É um serviço oferecido pela prefeitura. E isso aí não é de graça, isso são nossos impostos, que não são poucos que pagamos. A prefeitura podia disponibilizar esse serviço, mas de repente não é prioridade. Entendeu? Aí o que acontece? A gente é obrigado a falar aqui, com todo o respeito ao Márcio Amaral que a gente tem, aos secretários, aqui nada é pessoal, vou deixar isso sempre muito claro. Tudo isso aqui a gente cobra como cidadão, né? A gente quer a entrega dos serviços de qualidade pelo poder público. E essa situação do aterro não dá para enfiar o lixo para baixo do tapete. Doutor Machado, há quanto tempo que esse problema existe do aterro? Fala para nós aí. Do aterro sanitário? É. Eu saí da prefeitura em 2009 e já tinha. Pois é, não vão resolver? E tem mais. Na época nós aprovamos um projeto de 6 milhões de reais para recuperação do aterro e construção de novas células e equipamento para um pátio de resíduos sólidos. E só que infelizmente, como tudo nesse Brasil, né? A gestão que veio, como tinha a marca da gestão anterior, achou por bem abandonar, porque tinha uma contrapartida de somente 400 mil reais. Não, isso que eu gostaria de dizer aqui, na verdade eu estou falando como cidadão, tá? E eu fico com pena, porque tem gente que vai perder seu emprego, tem pessoas que não vão conseguir mais limpar o seu pátio, que a pessoa quer manter a casa bonitinha, arrumadinha e tal, já não vai ter recurso para isso. Eu quero saber o que a prefeitura vai fazer. É só isso que eu quero saber, viu, Ronaldo? Sim, e tem outra questão também que eu gostaria de acrescentar esse debate aqui, Castro. É a questão do regramento, digamos assim, do espaço público. Esses dias eu estava andando na rua e vi que tem um determinado local, perto da Praça dos Patinhos, que é um local muito emblemático, aqui muito frequentado da cidade. Um cidadão pegou um vaso sanitário, colocou na calçada, na rua, na área pública, e fez um vaso de flores. Nada contra digamos assim, o conceito estético desse cidadão. Mas se eu quero... mas um local público, quer dizer, assim, é casa de mãe Joana, cada um faz o que quer. Outro pega um pneu... Não, é um passeio público. Por exemplo, deficiente visual pode se trompar com... Sim, outro pega um pneu, coloca em tal lugar e faz um vaso. Outros tem um local na CIS Brasil. Foram colocados vários vasos no canteiro central, vaso de flores. Quer dizer, se cada cidadão resolver fazer o que bem entende, na calçada ou no canteiro central da avenida, a cidade vai ficar. Mas por que acontece, Ronaldo? A ausência do poder público. Quando o poder público se faz ausente, quando ele não aparece, o cidadão entende que ele pode ocupar aquele espaço. É esse o meu chamamento, no sentido de que quem de direito, né, tome a iniciativa no sentido de fazer esse regramento do espaço público. É isso. Bom, então nós temos outra questão polêmica que aconteceu na cidade, que foi o famoso pergolado da Praça Nova, que está sendo utilizado como um ambiente político, partidário. A gente sabe que, ao que me consta, se não me falha a memória, tem que fazer justiça, acho que não foi na gestão do Márcio que esse espaço foi cedido. Mas tem uma coisa na administração pública que se chama princípio da impessoalidade. Ou seja, quantas confrarias existem aqui no município que gostariam de ter um espaço nobre, numa praça do município, para tomar seu trago, para comer seu churrasco, num espaço público. Então, ao encontro do que o Coronel Ronaldo acabou de falar, se cada um resolver dar seu jeito, imaginem se nós fôssemos conceder esse espaço para todas as confrarias da cidade e cada uma com seu viés político. Imagino como iam se tornar os espaços públicos. O pergolado está muito bonitinho, muito organizado, mas tem uma placa ali que diz que tem dono. Embora tenham
a justificativa de que lá é um espaço público não é verdade, porque os eventos dessa confraria acontecem aos sábados. Então, aos sábados, quem for para lá corre o risco de ter uma briga, porque eles entendem que aos sábados o espaço é deles. Segundo lugar, o nome a espaços públicos, quem dá é a Prefeitura Municipal de Alegrete, ou melhor, a Câmara Municipal de Alegrete, que dá a denominação aos espaços públicos. E lá já tem a denominação de alguém. E a princípio, ao que me conste, a Praça Nova é o local maior. E principalmente, eu entendo que ali é uma área de lazer de todos. Nós não podemos começar a dar... Imagina, eu posso pegar agora a nossa confraria do Crônicas da Alegrete, nós queremos um pergolado na Praça Getúlio Vargas. E a Praça General Osório, diga-se de passagem. A gente costuma chamar de Praça Nova, né? Então, por exemplo, nós vamos querer na Praça Getúlio Vargas, na Praça Central de Alegrete. Eu, como gosto de igreja, de repente, se puder ficar de frente à igreja, aí eu faço meu churrasquinho sábado, domingo à tarde, depois saio dali, vou para a igreja, para mim tá de bom tamanho. Porque ali também, o espaço foi por quê? Porque tinha um bolicho, onde vendia o trago, onde vendia ali, a borracheira corria solta. Isso é todo um reduto político, né? Isso, aí o bolicho fechou. O senhor resolveu ir embora, o bolicho fechou. Então, como não tinha mais, bom, então vamos fazer na praça Getúlio Vargas, na General Osório, que é a nossa Praça Nova, como a gente costuma chamar. Aí foi feito o pergolado de frente ao bolicho, para que ali tem o reduto do... Há quem diga que é os mentes brilhantes da cidade que se reúnem ali para tomar seu trago. E qual foi o dinheiro que foi gasto para fazer esse pergolado? Pois é, ninguém sabe. Na verdade, não sabe se é recurso público, se for recurso próprio. Para vir, no primeiro momento, ao encontro também, que o Coronel Ronaldo falou, eles fizeram uma bancada em cima da calçada, não sei se vocês viram, na frente do bar ali, para fazer aonde teria alguém que resolvesse tocar violão, alguma coisa. Eles fizeram um palco em cima da calçada, cada um faz o que bem entende, né? Em torno da árvore, e praticamente afunilou para as pessoas cruzarem naquela calçada. Já começava absurdos acima de absurdo, porque as pessoas que fazem parte dessa confraria se acham extremamente importantes e influentes da cidade. Então eles podem tudo, são os coronéis, os xerifes da cidade, que acham que podem tudo. Então acho que a gente tem que começar a ter esse olhar. Eu não quero para mim, mas eu também quero que respeite a vontade. Se é para seguir os princípios da administração pública, da impessoalidade, da moralidade, da legalidade, a gente tem que fazer a coisa como tem que ser. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir um edital para todas as confrarias da cidade participar e vamos ceder um espaço público para quem, nesse edital, vai constar as contrapartidas que essas confrarias fariam ao município para utilizar o espaço público. Por exemplo, o cidadão que tem o quiosque ali, ele está pagando aluguel para estar ali. Agora esses não, os mentes brilhantes da Alegrete não precisam pagar lugar nenhum porque eles têm um local próprio adequado. Então, eu acho que isso a gente tem que reavaliar sim. Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde nós temos o direito e a obrigação de externar nossa opinião. E a nossa opinião quanto a isso é que é ilegal a utilização daquele espaço público da forma como está acontecendo. Então, antes de nós entrar, queria mandar um abraço para os nossos ouvintes, que a gente acabou entrando direto, tinha tanta pauta para falar. Mandar um abraço para o Paulinho, veterinário, o homem da vigilância sanitária, está sempre na oitiva aqui do nosso programa, ao Lisboa Prates da Costa, ao nosso amigo Adão Feliberto, está meio devendo uma pedra, não apareceu lá no convite que a gente fez para ele. E todos os ouvintes, pedir a benção ao meu padrinho Silvio, tem que pedir a benção, padrinho, eu sou conservador, para minha madrinha Terezinha. Enfim, agradecer a todas as pessoas que nos acompanham a esse programa, que nos atacam na rua, nos elogiando, agradecendo por a gente estar disposto aqui voluntariamente a pautar os problemas da cidade e também os problemas de cunho nacional. Nós também, é importante dizer, talvez alguém que esteja nos ouvindo sabe que às vezes o nosso programa é mais acalorado, mas em função do momento eleitoral, né, pré-eleição, nós estamos impedidos de falar nome de candidatos. Não pode pedir voto. Pela lei ninguém vai pedir voto para ninguém aqui. Tá? Mas deixar bem claro também que como nós somos de cunho crítico,
num momento de eleição que a gente pode falar tudo, deveria ser assim. E, obviamente, se eu cometer algum excesso, eu ser responsabilizado por isso. Aí, para isso, existe a lei o direito de resposta, existe o crime de calúnia, injúria, difamação, ressarcimento por dano moral. Esse seria o caminho correto. E na eleição eu poder dizer tudo que eu penso a respeito desse, daquele outro candidato. Agora, aproveitando o gancho, nós tivemos uma decisão dos nossos ministros do STF que proibiram falar sobre o inquérito policial da Polícia Federal que está tramitando, que envolve um partido político, PCC, candidatos e isso e aquilo. Agora está proibido de falar porque as pessoas podem ter ciência disso e optar por não votar nesse candidato. Então, essas coisas que a gente precisa ter esse senso crítico, a lei eleitoral precisa melhorar. Se as pessoas fizeram coisas erradas, é no momento eleitoral que a gente tem que tomar conhecimento das coisas erradas que foram feitas. Eles têm o mesmo peso em relação ao governo? Acho que não, né? Não. Porque o governo pode falar o que quiser. Agora, é isso que realmente é uma situação complicada que a gente vive hoje no Brasil. É o ativismo judicial. É o ativismo judicial. Não vamos aqui falar de candidato A, B ou C. Não, mas sempre a favor de um determinado... De um lado. Está sempre a favor de um lado. Né? E outra coisa, doutor Machado, o senhor é advogado, me tira uma dúvida, que eu sou um sujeito ignorante em termos assim, jurídicos, eu sei muito pouco. O réu pode mentir à vontade, não pode? Certo? Pode mentir à vontade no processo e tal, enfim. Mas a pessoa, digamos, postar alguma coisa na internet que é uma meia-verdade, ou não é uma verdade completa, até mesmo uma mentira, eles chamam de fake news, né? Isso aí não pode ir da cadeia, né? Mas o réu, que às vezes é culpado, é um assassino, é um corrupto, é uma pessoa, digamos assim, condenável, é um criminoso, eles podem mentir à vontade. Mas as pessoas não podem postar nada na internet, porque se surgir algum tipo de crivo, um algoritmo, coisa do tipo, que intercepte aquela mensagem e a classifique, viu, Ronaldo, como fake news, isso dá cadeia. Me explica isso aí, como é que funciona isso? Isso, de certa forma, aconteceu, por incrível que pareça, na nação mais poderosa do mundo, nos Estados Unidos, na eleição passada. O Trump simplesmente foi banido do Twitter, né, das redes sociais. Simplesmente os ditadores aí das fake news, o órgão controlador da verdade, digamos assim, que diz o que é verdade ou não, cortaram o direito do Trump se manifestar, o presidente da nação mais poderosa no mandato do exercício, ou melhor, no exercício do mandato de presidente, né? Então, essa questão que você está trazendo é justamente essa tal da censura da mídia, né? Por isso que é tão importante hoje em dia a internet livre, porque a televisão ela tem o seu, digamos assim, o seu viés muitas vezes, e a internet não. Mas eu queria que tu comentasse uma coisa, Ronaldo. Vamos aproveitar o gancho. Teve uma certa pessoa aí, um certo político aí, que chamou os empresários de imbecis essa semana. Os empresários são imbecis porque eles... Para que eles querem tanto dinheiro? 70, 80 bilhões, vai gastar onde? Imbecis. Eu acho interessante isso, né? Porque olha só, sabe que depois que a gente fica maduro, a gente passa... É maduro. Amadurece. Cuidado essa palavra maduro, né? Depois que a gente fica mais velho, a gente começa a entender mais a dinâmica da existência, como é que as coisas acontecem. Existe uma tendência daqueles mais pobres terem algum tipo de reserva, ou até mesmo odiarem os mais ricos, né? Essa luta de classes, que é uma coisa fomentada até por algumas ideologias. Mas eu passei a ver os ricos, de um tempo para cá, com outro viés, fazer uma outra leitura. O rico é o sujeito que gera emprego, ele é empreendedor. Se ele chegou naquela condição de riqueza, é porque ele tem uma competência diferenciada. Ele é o sujeito... Se tu entregar o mundo na mão só dos pobres, vai todo mundo morrer em um mês. Não vai ter comida para ninguém, não vai ter emprego. Esses ricos são pessoas que trabalham 18, 20 horas por dia, às vezes. Eles geram emprego, eles geram impostos, eles geram renda, eles geram tecnologia, inovações. Imagina se o mundo fosse entregue só na mão daquelas pessoas que não têm o intelecto privilegiado, e eu até me incluo nisso, as pessoas que não têm essa capacidade de inovação, que não são cientistas, né? Imagina se estivesse na mão do povão, a gente não ia ter nada do que a gente tem hoje em termos assim de tecnologia, de conforto, de avanço da medicina, nas comunicações. Gente, é o rico, é o dinheiro do rico que financia isso tudo. Então nós temos que pedir ao Papai do Céu que dê saúde e abençoe os ricos,
Que dia que não tiver rico, a pobreza vai ser... Vamos voltar ao paleolítico, vamos voltar ao tempo das cavernas. E esse sujeito falou que os empresários são imbecis que querem... Vão gastar onde esse dinheiro? Mais uma vez, isso aí só mostra justamente essa coisa morfada, né? Esse pensamento ultrapassado da esquerda, que ainda vive essa ideologia da luta de classes, né? Jogando o rico contra o pobre, o patrão contra o empregado. Ele segue os mandamentos do Lenin, que está ainda, mega ultrapassado. Então, é como o Castro falou, e aí eu realmente, Castro, acho que você foi na ferida. Infelizmente, a gente vive um cenário de um marxismo cultural no Brasil desde a década de 60, né? Como quem estudar um pouquinho a história do Antônio Gramsci, né, o italiano, o jornalista que trouxe essa questão do marxismo cultural e foi muito bem implantado aqui no Brasil. Isso aí está no cinema, está na música, né, tá na nossa literatura, está nos jornais, nas redações de televisão, então sempre, e nos livros também, nas editoras dos livros didáticos. Então sempre essa coisa de jogar um contra o outro, né, o rico contra o pobre, e a gente cresce, a gente amadurece dentro dessa visão. Isso é um engodo. Isso está sendo rompido aos poucos agora. O empresário, o Brasil é um dos países que mais tem causas trabalhistas, talvez o maior. Eu li alguma vez A reforma mudou bastante. Mudou, né? O Alexandre depois pode explicar melhor para a gente. Mas a quantidade de causas trabalhistas, o Brasil é campeão. Então o empresariado, por que o produto nacional é tão caro? Por causa do excesso, é o custo do país. Isso entra a planilha de custo. O empresário, ele é demonizado. O empresário, o rico, ele é demonizado. Tu sabe que isso é uma coisa interessante. Olha, gente, meu ouvinte, você é minha ouvinte, meu ouvinte que estão escutando o programa. Eu queria que a Alegrete hoje tivesse 20 vezes mais gente rica do que tem no momento. Sabe por quê? Isso significa que ia ter muito mais dinheiro circulante, muito mais emprego, muito mais renda. As pessoas iam ter melhores condições de vida. Tá? Não pensa que, vou ter mais rico, vai ter mais dinheiro concentrado. Em muitas ocasiões o dinheiro realmente se concentra. Porém, esses ricos, eles precisam ampliar suas empresas, eles precisam montar seus negócios. Isso gera emprego, gera oportunidade, gera dinheiro, circulação de dinheiro, de riqueza. Vamos abrir a nossa mente, pelo amor de Deus. Exatamente. E diga-se de passagem também em relação ao produtor rural, né? Que às vezes a gente olha, o produtor rural é um fazendeiro, é um pecuário. Não, ali é uma empresa. Empresa que dá emprego, que gera imposto, que gera produto. Gera alimento para a nossa mesa. Exato, gera riqueza. O dia que o produtor rural encheu o saco, olha, eu estava pensando esse dia, eu conversando com um amigo meu, Chimidão. Imagina se os produtores da Alegrete, aqueles maiores produtores, se eles vendessem todo o patrimônio deles, e vendesse o gado, as terras, né? Enfim, o arroz. Você vê de eles iam ser milionários, eles iam morar no Nordeste, iam para uma cidade daquela qualquer, uma capital, ia comprar uma cobertura mais cara que existe na beira da praia, e ia ser um dos homens mais ricos do estado, para onde eles fossem. Ainda bem que esses homens não fazem conta. E permanecem na luta, trabalhando. Sabe por quê? Eu converso com esses gringos, eles têm a ideia, os gringos estão no DNA, está no sangue, eles não largam. Eles entendem que eles têm um papel, eles têm uma missão, que é produzir alimento. Aquilo é uma cachaça. Olha que lançaram a gringofobia. Opa. Entendeu? Ó, cuidado com a gringofobia. Um abraço aos amigos gringos aí, ó. Os gringos lançaram, os italianos, eu vi ali um artigo que eles estão criando a gringofobia. Gringo da peste, gringo não sei o que, começar a chamar eles. Óbvio, o senhor é gringo. O senhor não é gringo não, né? Não, ainda bem que pelo duro, pelo duro. Né, o Hélio Alves é um homem romântico. Olha só, eu admiro esses italianos, alemães. Nossa, esses homens trabalham. E detalhe, vem de família, vem do avô, do bisavô. Eles geram riqueza, geram renda. São pessoas trabalhadoras, abnegadas, não tem feriado, não tem dia santo, sábado, domingo. É impressionante. Essas pessoas, eles vivem para produzir alimentos. No dia que esses caras se enjoar, doutor Machado, a gente não vai ter o que comer. Mas olha, Hélio, se tu precisar do lencinho aquele, sabe, né? Tá na mão, hein? Cara, ele é bem... E o banheiro da rádio aqui eu acho que não tem nada, viu? Aquele banheiro aí, eu acho. Doutor Alexandre Machado, eu gostaria, já que a gente está falando aqui de ambiente de negócio, de empreendedorismo, de produção de riqueza, eu gostaria de entrar no tal do Despiora. Eu acho que é o assunto do momento esse hoje, é o né? Ai. O nobre leitor, desculpa, nobre ouvinte que nos ouve aqui no Crônicas do Alegrete,
Eu acho que a tônica da semana é o tal do despiora. Então, Não melhora, não. Despiora. O que é esse despiora? Então, a velha imprensa, né, a mídia militante, ela insiste em não reconhecer a melhoria do cenário econômico, do cenário de negócios no Brasil. Graças ao pragmatismo, né, da equipe econômica do atual governo, graças a medidas, inclusive com o apoio aí do nosso Congresso, né, a aprovação da PEC dos benefícios e uma série de outras ações que possibilitaram o Brasil, ao contrário do que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, que estão em recessão, o Brasil está num caminho virtuoso. Diminuição do desemprego, diminuição da inflação e aumento do PIB, aumento da perspectiva até de 2,5% de crescimento do PIB esse ano. O dólar e o euro desvalorizaram um monte, né, Ronaldo? O euro, pela primeira vez em 20 anos, a cotação dele caiu abaixo do dólar. Sempre valeu mais o euro, está abaixo, por causa da crise também da guerra, né, o corte de gás na Ucrânia lá. Então, gostaria de ouvir de vocês sobre essa PEC de benefícios aí, sobre o cenário da despiora, né? E o impacto disso aí, inclusive, nas eleições, que é muita gente da oposição, eu tenho essa leitura, né? Que muita gente da oposição usava esse de má fé, jogando na conta do governo atual como uma forma de desqualificar o governo, né? Sendo que esse é um cenário Parece global. o time do Inter despiorou, sabe que foi isso, doutor Machado? Eu sempre vejo meu time dessa forma, né? Mas de qualquer forma, assim, antes de a gente abordar esse tema que é extremamente importante e que muitas poucas pessoas estão, ou melhor, os meios de comunicação falam muito pouco, o que o Coronel Castro acabou de falar, porque as pessoas gostam muito de distorcer. Ele não está enaltecendo essa ou aquela classe. O que ele está querendo nos dizer é exatamente o contrário. Nós não temos, porque nós somos classe média baixa, ser contra a classe média alta, o rico, enfim, e o milionário, o trilionário, é exatamente o que ele está querendo dizer. Nós temos que aprender a respeitar quem ganha muito dinheiro e não ter inveja, porque essa pessoa fez por onde ganhar, exceto o quadrilhão esse que tem aí, mas a grande maioria dos empresários que não se envolvem em corrupção, que isso é a maciça maioria, os produtores rurais, que como o coronel muito bem falou, o coronel Castro, trabalham dioturnamente, que foi o que garantiu que nós não caíssemos, despencássemos a nossa economia durante a pandemia. Então o que o coronel Castro quis dizer é exatamente isso. Porque daqui a pouco as pessoas que têm mania de quanto pior melhor, vocês viram o pessoal do Crônica lá dizendo que o rico que é importante, não sei o quê. O rico é tão importante quanto o pobre. O pobre não vive sem o rico não vive sem o pobre. A classe média alta não vive sem a classe média baixa e assim sucessivamente. A economia do mundo só gira porque tem quem dê emprego e quem precisa de emprego. Quem oferta mão de obra e quem precisa da mão de obra. Para quem produz alimento, para quem compra o alimento. Para quem inova, que a gente consegue comprar aí celulares melhores todos os dias, e quem compra esse celular, porque não adianta nós ter só quem compra e não tenha quem venda. Então é isso que nós queremos dizer, que nós não segregamos, nós entendemos e acreditamos que o país chamado Brasil só é grande porque existem todas essas categorias junto em prol do crescimento do Brasil. E não faz sentido lutar entre si, né? Exatamente como as ideologias pregam, que as pessoas lutem umas contra as outras, porque um tem mais dinheiro, tem menos. Como tu mesmo disse, são as engrenagens, é uma máquina, né? Todo mundo é importante. Mas o rico, o que acontece com a situação do rico? Ele não tem que ser condenado, demonizado, porque, gente, é ele que gera emprego. É o dinheiro dele que gera o recurso que vai circular, né, no comércio e tudo mais, e que vai proporcionar às pessoas terem melhor qualidade de vida. Então a gente tem que começar a abrir um pouco a nossa mente, expandir a consciência para entender essa dinâmica do mundo. Então, ao encontro do que o Coronel Ronaldo falou, a PEC dos benefícios, é outra coisa que é importante que a gente deixe bem claro. Tentaram falar de PEC eleitoreira, PEC do fim do mundo, denominar várias coisas porque querendo dizer que é um pouco mais da mesma coisa. Não é verdade, gente. Nós estamos saindo de uma situação terrível de pandemia, onde o Brasil fechou,
onde principalmente os autônomos sofreram muito, 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 muito. Logo que nós estávamos saindo, veio essa guerra que trouxe toda essa insegurança, que podia ser mais uma guerra fria e que poderia expandir e se tornar uma guerra mundial. Enfim, tanta coisa aconteceu. Os caminhoneiros seguiram trabalhando, mas com menor frentes de trabalho. O preço do combustível disparou. Os autônomos, aquele que vendia pipoca, ficou 2 anos e tanto sem trabalhar. As pessoas que tinham cinema, enfim. Algo precisava ser feito para que a economia voltasse a reagir. E é isso que nós estamos colhendo. É isso que nós estamos colhendo. O taxista que ficou tanto tempo sem poder fazer uma corrida, e quando fazia uma corrida tinha que ter cuidado, porque o banco da frente tinha que botar isolador atrás, por causa que teve que investir para ganhar menos, agora estão sendo auxiliados pelo governo para poder fazer com que a retomada da economia acontecesse. Não é essas coisas de socialistas aí de dar por dar. O momento exige que isso seja feito. Diferente das outras situações, onde a gente estava surfando numa situação econômica muito boa e aí se criavam esses programas com fins eleitoreiros. Exatamente diferente. Estados Unidos vai estar caindo numa recessão, hein? O Brasil tem a gasolina mais barata do mundo hoje. E ninguém fala disso. A Argentina, hoje quem está clamando na rua são os da esquerda, que estão cobrando uma promessa que não aconteceu. A Argentina está vivendo uma miséria, a inflação de mais de 60%. A Europa está faltando alimento. Na Europa. Então, gente, graças a essas atitudes, nós não estamos vivendo uma situação extremamente pior do que a gente passou quando estava saindo da pandemia. Alexandre, uma observação, Castro. Tem gente da oposição que diz que o governo está liberando um rio de dinheiro. De onde vai tirar isso aí? Esquecem de falar que o governo está com superávit, está com cofre cheio. Mas por que será, Castro? Será que é por causa das estatais que passaram a dar lucro? Menos corrupção, né? Menos corrupção? Será que é por causa disso? Né? Então é importante a gente também esclarecer isso para o nosso ouvinte. De onde está vindo esse dinheiro? Nós temos um companheiro da política que nos falou, né? Que nos esclareceu, e ele está junto ao governo, e ele disse que o governo teve um superávit de 70 bilhões, se não me engano, no primeiro trimestre, e 41 bilhões estão sendo usados para esse pacote de benefícios. Que isso é um dinheiro que é do povo. Gente, esquece a eleição. O povo está passando aperto, a necessidade de retomar a economia. A economia está reagindo. Quem vai no mercado hoje vê que a carne baixou. Tem uma série de produtos que baixou, a gasolina baixou. Agora, observe bem. Você passou para 600 Sim, reais. Isso. Tu vai num supermercado na Europa, hoje tu não acha vários itens básicos de subsistência. Por quê? Porque quem produz somos nós, que o Brasil é forte. O Brasil é protagonista no agronegócio do mundo inteiro. Nós somos top. Na América do Sul, mais de 50% do PIB da América do Sul inteira, quem puxou foi o Brasil. Sim, você, meu amigo, hoje em Alegrete, ou amanhã, você vai fazer uma carninha em casa. Todo mundo faz. Meu amigo Juscelino Mendes, todo mundo gosta de fazer a sua carne. Vê se o americano faz churrasco. Vê se o europeu faz churrasco. Vai comprar uma carne de churrasco, lá é 100 euros o quilo de uma carne. Aqui no único lugar do mundo que se come churrasco dessa forma é no Brasil, talvez no Uruguai, a Argentina não está comendo mais. Estão comendo, coitado, eles estão numa situação lá deplorável. Mas a gente ainda pode comer uma carne, a gente tem comida em abundância. Se pegar o preço da comida no Brasil, ele está falando do trago ali, o Juscelino tem o trago também, não é? Mas observa bem, no mundo inteiro, as pessoas têm dificuldade para prover a alimentação do povo, da população. A oferta de alimento. O Brasil, nós temos isso em abundância. Não é, doutor Machado? A gente está se encaminhando, temos mais 5 minutos. Nós estamos sem o telefone aqui, nós recebemos uma ligação, mas agora a gente retorna depois, assim que possível, para conversar com quem está nos ligando. Mas eu queria deixar algo para reflexão. O ouvinte que está aqui conosco hoje, nos acompanhando pelo Facebook do Crônicas ou pela Rádio Alegrete, deve se lembrar
que há muito pouco tempo atrás, os ilustres ministros do STF declararam a suspeição do ministro que comandava a Lava Jato. Porque ele estava... O juiz, né? O juiz da Lava Jato, porque ele estava ouvindo uma das partes, ou seja, porque ele estava se comunicando com o Ministério Público, certo? Então eles deram ele como parcial, e porque ele tinha algumas indiferenças, vamos dizer assim, diferenças, enfim, com os réus. Pois bem, o seu ministro Fachin, que foi o que levantou essa lebre, esta semana recebeu vários advogados ativistas da esquerda. Lembrando que o ministro Fachin hoje ainda é o presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Agora, 1.600 advogados de direita estão tentando clamar pelo mesmo direito, de serem ouvidos pelo presidente do Tribunal Eleitoral. Agora eu pergunto para o senhor, esse senhor Fachin levantou a suspeição do juiz da Lava Jato e absolveu o chefe da quadrilha, porque dizendo que havia suspeição porque ele ouviu só uma das partes. Em que situação está hoje o seu Fachin? No momento que ele pega e recebe advogados ativistas de esquerda em detrimento dos advogados de direita? Será que ele não é suspeito? Ou será que ele está num patamar tão elevado com que ele pode julgar e não ser julgado? Eles se acham inatingíveis, né? Então, hoje nós vivemos a mesma situação de outrora, em que ele próprio, Fachin, levantou a suspeição em razão do juiz da Lava Jato falar com o Ministério Público. Hoje o juiz eleitoral, máximo que se chama ministro Fachin, está conversando com um lado da moeda, com um lado da campanha eleitoral e não com o outro. Ele não é a mesma coisa, ele não vai se dar por suspeito, então, nessa situação. Eu trago essa reflexão exatamente para a gente ver a que passo as coisas andam no Brasil. E a gente precisa estar sempre atento e fazendo essas críticas. Eu acho que está muito claro, Alexandre, caro ouvinte, para quem acompanha um pouco o noticiário, de que a nossa Corte Superior, né, o Supremo Tribunal Federal, e também alguns dos seus membros que compõem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que esse pessoal tomou um partido. Pelo menos boa parte desses ministros, né? Tomaram um lado. Claramente eles têm lado. Então, por suas próprias palavras, isso está gravado nos vídeos, quando vão dar palestras no exterior, né? E se manifestam como eles sendo o lado do bem. Palestrar sobre o novo governo. Falar sobre um novo... Tem palestra prevista em novembro lá nos Estados Unidos. Eles vão palestrar, olha só, parece uma bola de cristal. É uma palestra sobre como será o rumo da economia num novo governo. O americano vai estranhar muito isso, não? Estranho, né? Porque, quer dizer, eles já sabem qual vai ser o resultado da eleição. Não, mas não é isso. O americano sabe que a Suprema Corte não se envolve em nenhum tipo de assunto. Sim, eles vão achar estranho 4 ministros da Suprema Corte presentes. Eles têm que ser, deveriam ser, né, totalmente imparciais, não se envolver com política. Como é que vai julgar se ele demonstra, se declara o seu ponto de vista político? Não poderia, é um absurdo, mas isso é todo dia. O ministro Barroso, há um tempo atrás, junto com a deputada Tabata Amaral, que é uma opositora ferrenha do atual governo, eles conversando como fariam para derrubar o atual governo. E aí eles se colocam, não, porque nós somos o bem e nós vamos vencer o mal. Ou seja, se colocando claramente no lado, em oposição ao atual governo. Isso é totalmente incompatível. Mas o povo está vendo isso. Tá vendo, o Brasil já despertou. E eu acho que o Data Rua, né, tem o Datafolha, que são esses institutos de pesquisa, que na verdade nada mais são que empresas, não são instituições públicas, são empresas que são pagas por alguém. Dobro, que ganham, sei lá, 200, 300 mil por cada pesquisa daquela. 700 mil uma pesquisa. Então, enquanto as demais é 200, 300 mil. Mas contra o Datapovo, Datarua, ninguém não tem argumento, né? O povo na rua a favor de um candidato. Então estamos chegando ao final de mais um Crônicas de Alegrete. Hoje à tarde o Hélio Alves vai estar com aquele programinha romântico
para preparando para depois o nosso amigo Francisco lá do Dom Lagarto. O Hélio ele é safo, depois ele vai para lá, né? A gente chega lá no Dom Lagarto, o Hélio Alves está na porta ali, né? Cumprimentando todos. Então, um bom sábado a todos, um abençoado final de semana e que o domingo nós possamos saborear nosso churrasquinho com a nossa família. E quem quiser olhar em cima e descida, é só entrar em contato com o Coronel Castro. Ele estava precisando do Coronel Ronaldo. Eu falei, ó, se você precisar, eu tenho. Graças a Deus. Eu não estou cortando, mas tem na minha posse. Sim.